Fala pessoal, seja bem-vindo aí do nosso canal Precatórios Liberados em 2022. Que notícia boa! Bom, para quem me acompanha lá no Instagram já estava sabendo desde a semana passada, né? Só vou deixar meu Instagram aqui embaixo, @BraguiniTorre. Se você não acompanha, comece a acompanhar a gente lá, seguir que você vai ficar sabendo de notícia quentinha. A gente vem aqui no YouTube para esclarecer dúvidas recorrentes. Muita gente me perguntou sobre um monte de coisa, mas vamos por partes, né? Fique tranquilo que eu vou responder todas as suas dúvidas e a gente vai explicar direitinho para você aí quanto você vai receber, quanto, né? Em qual banco, em que momento e tudo mais. Mas vamos lá para frente. Então, olha só a notícia do CJF. Vamos lá para a tela para você verificar com a gente. Então, Conselho da Justiça Federal, né, comunica liberação de recursos aos TRFs para pagamento de precatórios. Isso aqui, como dito, né, pessoal, foi da semana passada. Mas aí, como teve muita dúvida aqui, do pessoal perguntando para a gente veio aqui para responder. Então, olha só, o presidente do Conselho de Justiça Federal, ministro Humberto Martins, encaminhou na manhã da quarta-feira, do dia 8 de junho, né, ofício aos tribunais regionais federais, comunicando que, com o cronograma do desembolso mensal de Justiça Federal, a programação financeira necessária para o atendimento dos pagamentos precatórios federais, no valor aproximado de 25,4 bilhões, referente ao exercício de 2022, será encaminhado aos respectivos TRFs no mês de julho. Os valores a serem pagos observam o limite definido pelo artigo 107A do ato das disposições constitucionais e transitórias, com redação dada pelas emendas constitucionais 113 e 114, sob a responsabilidade da Justiça Federal. A efetiva disponibilização dos valores na conta dos beneficiários, em face dos procedimentos administrativos internos dos tribunais e instituições financeiras, está prevista para ocorrer até a primeira quinzena do mês de agosto. Então, volta aqui. Então, vai ser pago em julho e vai estar disponível lá na primeira quinzena do mês de agosto, agora de 2022. Então, notícia importantíssima para quem tem precatório federal para receber aí. Então, primeiro tópico, precatório federal. E aí a gente vai lá para as perguntas, onde o pessoal começou a perguntar para a gente aqui muita coisa. Olha só, primeira pergunta que a gente tem. Primeiro, o que é o precatório? Bom, pessoal, o precatório nada mais é do que uma requisição de pagamento para aquele segurado, né, que ganhou algum tipo de benefício, que ganhou algum processo judicial no âmbito da Justiça Federal. E aí esse precatório vai ser pago. Para os nossos clientes aqui, o pessoal que acompanha aqui, todos aqueles que entraram com uma ação na Justiça aí Federal em função do INSS, né? Então vai estar sendo pago aí e lembrando que, né, precatório contra o INSS tem caráter alimentar, então ele tem prioridade de recebimento aí dos precatórios. Então, precatório nada mais é do que uma requisição de pagamento, uma ordem de pagamento, falando, olha, você tem X valor para receber. Lembrando que precatório é sempre acima de 60 salários mínimos no caso do INSS, tá bom, pessoal? Então, precatório acima de 60 salários mínimos, RPV abaixo de 60 salários mínimos. Então, esses valores que eu estou falando, que foram liberados, são para os processos que seriam pagos em 2022 e que ganharam valores em atraso acima de 60 salários mínimos. Perfeito? Outra pergunta que eu recebi muito aqui, ó. Quem tem direito de receber os precatórios? Então, quem tem direito, como dito, né, são todos aqueles que ganharam uma ação na justiça, no nosso caso aqui, os nossos clientes aqui, contra a Previdência Social, contra o INSS, e, consequentemente, ganhar esses atrasados, ganhar esses valores acima de 60 salários mínimos e vão estar recebendo. Para quais tribunais foi liberados os precatórios? Pessoal, esses aqui são só para os TRFs, ou seja, Tribunais Regionais Federais. Aqui no Brasil nós temos 5. Eu peguei uma telinha aqui para você verificar. Então, olha só, por que é importante você verificar essa imagem que está na tela para você? Porque a gente tem 5 TRFs. Então, a gente tem o TRF1, TRF2, 3, 4 e 5. São 5 regiões aqui no Brasil. A sede dele é no Distrito Federal. Abrange todos esses estados, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Mato Grosso, todos que estão em verdinho. A 2, a sede fica no Rio de Janeiro, que é Rio de Janeiro e Espírito Santo. A terceira região, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Quarta região, Porto Alegre, né, que é a sede aí, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E quinta região, a sede é em Recife. Então, para você verificar, analise aí direitinho qual região que você está, de acordo com o estado que você ingressou com o processo, que você estará recebendo. Legal? Outra pergunta que eu tenho aqui, como consulta o precatório a receber? O precatório, pessoal, vai depender aí do TRF que você está vinculado. Então, eu vou te dar um exemplo, vamos lá para a tela com a gente. Estou abrindo aqui a tela, você vai digitar no Google aí, igual você está vendo, consulta, por exemplo, precatório TRF3. Se o seu for TRF4, você vai colocar consulta precatória TRF4, TRF5, e aí basta você clicar em
requisição de pagamento e digitar o seu CPF. Digitou o seu CPF aqui, já vai estar clicando aqui no Não Sou Robô, pesquisar, já vai estar aparecendo o seu precatório com o valor e tudo mais no campo requisições de pagamentos. Aqui é o Tribunal Regional Federal, que é o tribunal que a gente está vinculado. Legal? Outra pergunta que a gente recebeu muito aqui é: meu precatório vem corrigido? Pessoal, vem sim corrigido o precatório, viu? O precatório, para quem está desde o ano passado, ele é corrigido pelo IPCA e agora, 2022, agora já tem correção pela Selic. Então, a Selic que está pagando 12,75%, esse ano vai ter uma correção legal aí no precatório, então vem corrigido, pode ficar tranquilo, tá? Qual banco será pago os precatórios? Que é uma dúvida muito recorrente. O pessoal fala: doutor, eu vou receber direto na minha conta? Não, pessoal, você vai receber ou na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. É aberta uma conta específica para recebimento dos precatórios, tá? Então, você pode ficar tranquilo que vai ser aberta uma conta específica para você no banco, você vai lá com a requisição, seu advogado vai instruir os documentos certinho que você vai levar e, consequentemente, vai sacar esses valores, perfeito? Outra pergunta aqui que eu recebo muito: quando será pago o precatório? Como dito, né, na primeira quinzena aí de agosto de 2022 que você vai receber. Outra pergunta: preciso informar a Justiça do recebimento do precatório? Pessoal, depois que você recebe o precatório, você vai informar para o seu advogado do recebimento, que deu tudo certo, e sim, é importante você informar a Justiça do recebimento pedindo a extinção da execução do processo. Isso é importante para encerrar definitivamente aí o processo, tá bom? Outra pergunta que eu recebo aqui: o precatório meu vem separado do precatório do advogado? Pessoal, depende, viu? Em algumas situações o precatório vem separado, sim, né? Se você contratou aí com seu advogado, com a sua advogada, um percentual, então pode ser que ele seja separado, pode ser que ele esteja tudo incluso, tá? Em algumas situações ele vem, quando o advogado apresenta o contrato de honorários antes da emissão desse precatório, ele já vem em partes separadas. Isso facilita muito para o cliente, facilita muito para a declaração de imposto de renda, mas na grande maioria dos casos, muitos advogados aí não apresentam o contrato em algumas situações e aí acaba vindo tudo junto e aí você tem que repassar o valor referente ao advogado, tá bom? Parte importante, tá liberado, vem aqui acompanhar com a gente, que lá em agosto a gente vai estar falando novamente para você consultar, tá bom? Vem com a gente que quinta-feira tem vídeo novo. Até lá, tchau!